Salve, salve família, estamos aí no episódio 3 já, tudo no mesmo dia. Ô, velho, hoje tá sendo tenso, hein, amor? Salve, salve família. Ó, tá tão tenso que no episódio anterior eu tô com uma cara de tansa, que eu tava com muita fome. Só que daí eu e o André estávamos trocando uma ideia aqui e uma dica importante, não assista, não faça as aulas sem estar bem alimentado e descansar. Descansado eu já acho que vai ser meio difícil, né, amor? Que a grande maioria aqui trabalha e tal. Mas tentar manter o foco, ter uma aguinha do lado é super importante. Sim, lavar o rosto, né? Sim. Mas Isso aí. beleza, vamos pro foco da aula de hoje, que é explicar pra você, amor, você não também, né? Você já sabe o esquema, o desafio, né, da aula anterior, que é do que é programação. Beleza. Então, vejo que você já tá com o board aberto. Você, aluno, vai ter uma versão exatamente igual essa aí da Tati pra você. Com a sua fotinho. Com a sua fotinho, exatamente. Nesse caso aí, só esse item tá atribuído pra você. E, inclusive, você já fez esse item, amor? Já. Então, tem que pôr em progresso. Sempre põe em progresso quando você tá fazendo. E quando você termina, põe pra Done. Tá? Mas vamos olhar aí pra ver o que você colocou pra... Lembrando que esse aqui não é o desafio, tá? A gente tá só vendo o teu processo de estudo. Isso. O desafio é outra parada. É, porque na terça e na quinta, que vão ter as nossas dailies, a gente vai olhar o board e ver como que tá o andamento dos seus estudos. Então, neste caso aqui, eu assisti o primeiro episódio, que é sobre o que é programação, segundo, né? E fiz algumas anotações aqui em relação a esse episódio. Boa, isso daí eu recomendo que todos vocês façam, porque daí fica ali registrado, né, a tua evolução, e quando você precisar de uma ajuda, a gente simplesmente abre o card e as suas dúvidas estão ali. Outros alunos podem olhar também, tirar dúvida, talvez a tua dúvida é a mesma do amiguinho, então fica da hora deixar registrado ali. Beleza, amor, legal, você deu uma contextualizada ali, né, nesse episódio, conseguir entender que a programação em si é baseada em resolver problemas da vida real de uma forma em que o computador entenda. E para isso, tudo que temos em nossa volta transformamos em dados e poderão ser lidos e manipulados pelo computador. Ficou ótimo. Tem vários asteriscos que a gente pode pôr ali, né? Que não é bem literalmente isso, mas a essência você pegou muito bem. Tá. Quer falar sobre essa parte de baixo aí? Aí eu coloquei um exemplo da vida real transformado em dados, que peguei aquele exemplo do que a gente fez no segundo episódio mesmo. Ah, sim, do iFood, né? É, daí eu coloquei ali o cliente, seria um nome, daí o tipo de dado string para o nome, né? Uhum. Porque ele é aquele esquema alfabético que você explicou. Texto, né? Um texto Um digitado. texto, isso. A idade, que seria um inteiro. Daí eu coloquei int, daí entre parêntese inteiro, porque eu não lembro se no vídeo anterior você explicou que o inteiro é int. Expliquei, eu acho. Mas se não tá explicado aí que int é a forma de dizer que ele é um inteiro. Você não vai colocar lá no código mesmo, inteiro. É em inglês e meio abreviado, int. Beleza. E aí, tipo, eu coloquei uma coisa diferente, que seria uma foto de perfil, porque o cliente geralmente vai ter uma foto, né? Se ele quiser. Sim. E aí eu fiquei assim, tá, que tipo de dado? É uma imagem essa foto. Então, como seria nesse caso? Sim. Imagem é bem complexo de você entender agora. Porque normalmente uma imagem ela tem mais de uma forma da gente receber ela para apresentar na tela. Como eu falei, programação você pega dados de um local, envia para outro local e manipula. Então, nesse caso, quando o dado do cliente viria, ele viria ali o nome, uma string, uma idade, um inteiro, e uma foto, ou ela viria um link, tipo http, //www. alguma coisa, /fototat.png. Então, seja uma URL normal, igual você copia no Google e envia para alguém uma foto, mesma coisa. Ou ela vem transformada, pega toda aquela imagem, né, que você enxerga ali, aquele arquivo, e codifica ele em base 64 ou qualquer outra forma de codificar, e alguém decodifica. Então isso é muito avançado para o momento que a gente está. Então, nesse caso aqui, eu poderia colocar, tipo, se eu for editar, eu posso dizer que ela vai ser uma string. Põe como string. Se vier em forma de URL, será uma string, porque é um texto ali, né? É isso aí. Tá, beleza. Boa. Aí depois, estabelecimento, eu coloquei ali o nome string, né, também, CNPJ inteiro e endereço. Opa,
Por que CNPJ é inteiro? Ah, ele é um número com pontos, né? Ele é com pontos, mas não é tipo 1,3, 1,4. É. Ele é Nem necessariamente você escreve o CNPJ com ponto, né? Ou sim. É com ponto e com barra no final. Então, ele, mesmo que tenha valores numéricos, se tem um caractere que a gente chama, né, diferente, que não se encaixe, é string. String é o coringa. Tudo que não se encaixar em alguns outros itens, a gente usa string. E manipula também essas strings? Ele vai vir ali de, literalmente, né, o número do CNPJ com pontos e barras, ou ele vai vir sem ponto e barra e você tem que colocar no código ali para ele poder transformar em um CNPJ visível ali na tela. Mas também já é um pouco mais avançado. Um pouco mais avançado, mas bom. Tá. Eu posso colocar então uma string porque... Tem pontos e barras. Tem pontos... Tem possui caracteres, né? Especiais que a gente chama. Tipo, porcentagem, especiais. né? Aquele porcentagem, sim. Asterisco, parênteses, tudo aqueles negocinhos que tá ali na parte de cima do teclado, são os caracteres especiais, a gente chama, né, de caracteres especiais esses caras ali. Tá, eu coloquei ponto e barra, nesse caso do CNPJ. Aí o endereço, que aí, tipo, ele acaba sendo um objeto bem complexo, porque dentro dele eu vou ter outros dados, tipo, sim. Rua, bairro, não é igual, por exemplo, o nome, que é só um dado. O endereço, ele vai ter uma rua, que vai ser um tipo de dado, vai ter um bairro, que vai ser outro tipo de dado, e ao mesmo tempo, rua seria uma string, bairro uma string, número uma string, cidade uma string. Porque são textos que dentro deles eu vou colocar um valor, Perfeito. Né? Essa parte aí... também fica meio complexo. Mas ele traz pra gente um cenário onde você tem objetos que têm objetos filhos, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso, o estabelecimento, ele tem objetos normais, propriedades normais, tipo nome, número, CNPJ. Que é um tipo de dado só. Que é um tipo de dado só, mas ele também tem outros objetos super complexos. Por exemplo, proprietário. Proprietário não é uma string, não é um inteiro, não sei o quê. É um outro objeto que seria uma pessoa, que tem o nome, que tem um endereço, que tem uma idade. Então você consegue também colocar objetos dentro de objetos, só que isso, mais uma vez, é um pouco avançado. Tá. Legal que você colocou aqui, que você teve essa percepção, mas tudo que vai atrapalhar o teu entendimento agora, a gente vai deixar para frente, tá? Tá. Então, se você não conseguir entender algum contexto, algum tipo de valor, coloca como string por enquanto. Tipo endereço. Poderia ser Avenida São Paulo, número 24, tudo numa string só. Verdade. Daí, depois, futuramente, a gente vai transformar isso num objeto endereço e daí colocar dentro dessa estrutura. Mas pode deixar assim porque ficou legal. Eu vou colocar, pode ser tudo um só tipo. Mas não é verdade isso, não seria. É um ensinamento que eu tô te colocando aqui para você entender. É um ensino só de entendimento. Então eu vou deixar assim. Inclusive fica para você. Tem alguns ensinos que você não compensa você anotar para tomar isso como uma verdade. Tem ensinos que eu passo, analogias que só te auxiliam no entendimento. Então tente tomar nota só das coisas que aqui a Tati colocou. Legal tomar nota dessa estrutura que ela colocou aqui. Só que essa parte do endereço não tome nota. Só entenda que quando você não entender um tipo de valor, uma característica, uma propriedade, coloca ali como string por enquanto, tá? Se de fato for um texto, né? Mas se for, por exemplo, um número que não tiver nenhum caractere, daí já sabe que... Já sabe o que é. Tá, beleza. Então, nesse caso, eu já vou mover meu card para Doni, porque eu assisti o vídeo e já fiz as minhas anotações. Uma outra coisa importante que eu fazia, né, e faço ainda nos meus estudos, é primeiro assistir o vídeo, assisto todo ele e depois eu volto assistindo e anotando. Porque daí eu já tenho um overview, assim, já consegui prestar atenção ou não, né? Porque geralmente quando eu só assisto eu divago muito, minha mente divaga demais. Daí depois eu volto anotando, parece que eu lembro as coisas que eu assisti, por mais que eu não prestei tanta atenção na primeira vez que eu assisti. Na segunda, por estar anotando, já capta melhor. Então isso é bem legal também. Legal, boa. Muito boa dica.
Bom, então agora vamos depois que a gente fez já essa correção, vamos ali para a parte do desafio. Abre esse card aí, beleza? Então o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer um stories no Instagram dizendo o que você entendeu sobre o que é a programação. Por que isso? Eu tenho dificuldade em falar em público. Pelo menos escreve. Faz um post, escreve e posta. Porque daí você vai estar fazendo as atividades e você vai se colocar em um cenário onde você está emergindo. Pessoas que também têm os mesmos interesses vão começar a interagir com você dentro do teu Instagram e você vai ter um ânimo a mais, tá? Do que deixar só isso fechado. Inclusive, os outros alunos provavelmente vão estar um seguindo o outro e vocês vão conseguir daí ter uma interação aí dentro desse contexto. E o amiguinho pode olhar, eu entendi dessa forma, eu acho que o que você entendeu não está muito legal. Então a gente consegue criar um ambiente colaborativo, além de dar uma moral para nós lá na rede social. Porque é para marcar o Life é Doce. Isso, e marcar o Life é Doce. E aí esse post é nos stories, tá? Nos stories. Não precisa ser nada no feed. Não precisa. Tipo. E a parte 2 do desafio é você fazer uma análise desse case do iFood, só que vamos trazer em outro contexto da Uber, tá? Então você vai olhar para Uber, se você não sabe o que é Uber, dá uma pesquisadinha, para você tentar entender qual que é a proposta e tentar estabelecer objetos que você vai precisar definir. Objetos, eu digo, personas, né? Tipo, o motorista, o passageiro, o destino. A localização, né? Destino, a origem, valor, formas de pagamento. Então, tudo isso você vai organizar daquele mesmo formato que você colocou. Tá até aqui, motorista tá em negrito. E embaixo você vai pôr nome, 2 pontos, string. O que você não souber, o que você não souber o tipo, você coloca 2 pontos e string e você coloca um asterisco. Ou anota ali para depois você pedir o auxílio pro seu tech lead para você ter certeza que aquilo lá é uma string ou não. Ou entre parênteses, né? Igual eu fiz ali na outra anotação. Pode ser entre parênteses. Então, o que você tem certeza, isso aqui é uma string? String. Isso aqui é inteiro? Inteiro. Isso aqui tem um ponto e vírgula? É um double ou float. Pode pôr double / float. É sim ou não? Booleano. Escreve embaixo aí booleano para eu saber se você tá manjando da escrita. Bool. Exatamente assim. B-O-L-L. B-O-L. É o sim não que eu expliquei. Do passarinho. Esse passarinho voa? Sim, não. No final do vídeo anterior, né? No final do vídeo anterior. Tá. Então também vai valer. Vai valer. Se você não quiser se aventurar nesse cara aí, não precisa. Mas como tem alunos que vão estar um pouco mais avançados, querem se desafiar, fica aí também o desafio, né? De fazer uma análise super completa com todos os objetos. Double float. Então vai ser pool, string, int, double float. Exatamente. Tipos de dados. Quanto mais itens você conseguir identificar, quanto mais objetos você conseguir identificar, melhor. Beleza? Pode dar um update. Inclusive, dá para utilizar daí esse próprio card aí para duplicar para todo mundo. Vamos fazer isso. Fechou. Alguma dúvida? Não, acho que ficou claro. Eu posso também pesquisar a parte, Deve. Esses tipos de dados, pesquisar mais sobre o que é programação, para poder fazer essa atividade e deixar ela mais complementar. Mas se você perceber que você está se confundindo, está te enrolando, para. A mentoria vai te direcionar em tudo que é necessário. Então, se você consegue começar a tirar para tudo quanto é lado, você pode correr o risco de criar uma confusão na tua cabeça. Várias didáticas ao mesmo tempo dificilmente funciona. Tá? Beleza, então. Acho que qualquer dúvida que você tiver, peça socorro pro seu tech lead. Repito. Fechou, então. Bom, família, esse foi o episódio 3. Da gente fazer aqui uma análise da forma com que a Tati entendeu o que a gente passou na aula anterior. Tiramos algumas dúvidas e já emendamos no desafio. Beleza? Então, o que eu falei para ela serve para você. Tire as dúvidas com o seu tech lead e foco ali no objetivo da sprint. Você tem 2 metas a bater nesse desafio aqui. Uma postagem marcando a gente e fazer essa análise descrita aqui dentro da sua tarefa. Beleza? Não esquece de mover os cards. E uma outra coisa. Quando você fizer a postagem, tira um print e deixa também aqui no seu desafio. Que eu vou fazer o mesmo. Sim. Tira um print e anexa aqui, né, a imagem. Como é que anexa a imagem, amor? Eu acho que quando a gente vir aqui em editar, aqui tem esse paste, drop or click to add files. Aí você vem e coloca, vai estar em downloads provavelmente. Daí você pega a imagem e cola. E joga. Dá pra eu fazer um teste aqui rapidinho, peraí. Vou tirar um print, só pra ter certeza. Gente, essa ferramenta,
eu usava o GitHub, mas nunca para board, assim. Então, a gente vai aprendendo juntos. Lá, Fica eu acho que eu não salvei mesa? daquele jeito. É Command Shift 4. 4. Isso para Mac. Aí eu não sei comando para tirar print no Windows, amor, você sabe? Tem uma ferramenta de print lá específica. E, ó, o meu é assim. Então, para Mac, você pode clicar nas teclas Command, Shift e 4 para conseguir fazer o mesmo que eu acabei de Isso. fazer aqui. Abrir. É só Tá vendo? salvar e ele fica daí. Ele fica zoado assim, mas quando salva ele mostra ali embaixo a imagem. Ah, massa, hein? Boa. Curti. Fechou. Fechou. Acho que cobrimos todos os cenários, né, amor? Agora sim. Uhum. Fechou então. Acho que é isso. Muito Valeu. fechou. Valeu, família. Até o próximo episódio.